E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado da bola segue fervendo, e a mais recente especulação promete movimentar os bastidores do futebol brasileiro. Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, está na mira do Fluminense, que busca reforçar seu elenco para a próxima temporada. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores e desperta curiosidade sobre os bastidores dessa possível negociação. Aos 27 anos, Matheus Pereira tem sido um dos destaques do time celeste, chamando atenção por sua técnica apurada, visão de jogo e capacidade de decisão. Após uma temporada consistente pelo Cruzeiro, o jogador parece estar pronto para dar um novo passo em sua carreira, e o interesse do Fluminense só reforça sua crescente valorização no cenário nacional. Fontes ligadas ao tricolor carioca afirmam que a diretoria está disposta a investir pesado para contar com o atleta, visto como uma peça-chave para os planos do técnico Fernando Diniz. O estilo de jogo de Matheus Pereira se encaixa perfeitamente na proposta ofensiva e dinâmica que Diniz busca implementar no clube. Essa compatibilidade pode ser um dos fatores decisivos para que a negociação avance. Por outro lado, o Cruzeiro não deve facilitar a saída de um dos seus principais jogadores. Ainda que o clube mineiro esteja passando por dificuldades financeiras, a diretoria sabe que Matheus Pereira é um ativo valioso, e sua transferência só será considerada mediante uma oferta significativa. Isso coloca o Fluminense diante de um desafio: superar a concorrência e convencer o Cruzeiro a liberar o meia. A torcida tricolor já começa a se animar com a possibilidade de ver Matheus Pereira vestindo a camisa do clube. Nas redes sociais, o nome do jogador tem ganhado força entre os torcedores, que destacam sua capacidade de mudar o rumo de uma partida e seu potencial de brilhar em competições importantes, como a Libertadores. Enquanto isso, do Cruzeiro, a possível saída de Matheus Pereira causa apreensão. A torcida celeste, que viu o jogador se firmar como um dos líderes técnicos do time, teme que sua saída enfraqueça o elenco em um momento crucial de reestruturação. O técnico do Cruzeiro, Pepa, já deixou claro em entrevistas recentes que conta com o jogador para a próxima temporada, o que adiciona um elemento de tensão às negociações. Outro ponto que chama atenção é o cenário financeiro dos clubes envolvidos. O Fluminense, embalado por recentes conquistas, tem buscado reforços para manter a competitividade em âmbito nacional e internacional. Já o Cruzeiro, após sua recente volta à Série A, ainda tenta equilibrar as contas enquanto busca reforçar o time. Especialistas avaliam que a negociação será uma das mais complexas do atual mercado da bola, pois envolve interesses financeiros e desportivos de ambos os lados. A postura de Matheus Pereira também será crucial para definir os rumos dessa novela. Até o momento, o jogador não se pronunciou oficialmente sobre o interesse do Fluminense, mas há rumores de que ele estaria aberto a novos desafios. Não é a primeira vez que o Fluminense investe em jogadores de destaque de outros clubes brasileiros. Nos últimos anos, o tricolor tem mostrado ousadia no mercado e vem colhendo os frutos com bons desempenhos em campo. A possível chegada de Matheus Pereira reforça essa estratégia e sinaliza a ambição do clube para a temporada que se aproxima. Por outro lado, a negociação também evidencia a força de Matheus Pereira como uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Formado na base do Cruzeiro, o jogador já passou por clubes no exterior antes de retornar ao Brasil, o que contribuiu para moldar seu estilo de jogo e sua maturidade em campo. Os próximos dias prometem ser decisivos para o desfecho dessa história. Reuniões entre dirigentes dos dois clubes estão previstas, e a expectativa é de que uma proposta oficial seja apresentada em breve. Caso o acordo seja concretizado, Matheus Pereira terá a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua carreira, desta vez com a camisa de um dos clubes mais tradicionais do país. Enquanto isso, os torcedores seguem ansiosos, acompanhando cada atualização sobre o caso. A mídia esportiva também está de olho no desenrolar dessa possível transferência, que pode influenciar não apenas os destinos dos clubes envolvidos, mas também o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. Independentemente do desfecho, a possível ida de Matheus Pereira para o Fluminense reflete o dinamismo e a imprevisibilidade do mercado da bola.
Em um esporte onde as mudanças acontecem em questão de dias, o talento de um jogador pode transformar os rumos de uma equipe e inspirar sonhos de conquista. Agora, resta saber se Matheus Pereira aceitará o desafio de defender o Fluminense ou se permanecerá como pilar do Cruzeiro. Uma coisa é certa, seu nome continuará sendo assunto em rodas de conversa, programas esportivos e redes sociais até que tudo seja definido. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A possível transferência de Matheus Pereira para o Fluminense já movimenta os bastidores do futebol brasileiro e abre espaço para discussões sobre estratégias de montagem de elenco. Enquanto o meia se consolida como um dos melhores jogadores do Cruzeiro, o Fluminense vê nele uma oportunidade de elevar ainda mais o nível técnico do seu time, especialmente pensando nas competições internacionais. A característica versátil de Matheus Pereira é um dos principais atrativos para o Fluminense. Ele é capaz de atuar tanto como um organizador no meio de campo quanto avançar e atuar como um meio-atacante. Essa polivalência tem chamado a atenção não só de Fernando Diniz, mas também de outros clubes interessados, o que pode tornar a disputa pela sua contratação ainda mais acirrada. Outro ponto relevante na negociação é o modelo de gestão adotado pelo Fluminense nos últimos anos, que tem se mostrado eficiente em atrair jogadores de destaque sem comprometer as finanças do clube. A chegada de Matheus Pereira seria um marco importante nessa estratégia, pois reforçaria o time em um setor considerado crucial e, ao mesmo tempo, mostraria a força do clube no mercado. Por outro lado, a possível saída de Matheus acende um alerta no Cruzeiro. A equipe, que acaba de consolidar sua permanência na elite do futebol brasileiro após anos difíceis, precisa de estabilidade para continuar seu processo de reconstrução. Perder uma peça tão importante pode significar um retrocesso, a menos que a negociação traga benefícios financeiros significativos. Os bastidores da negociação também levantam questões sobre a influência do técnico Fernando Diniz. Conhecido por seu estilo ofensivo e inovador, Diniz tem sido um fator determinante na escolha de jogadores que se encaixem em sua filosofia de jogo. Matheus Pereira, com sua capacidade criativa e boa leitura tática, parece ser exatamente o tipo de jogador que ele procura. A relação de Matheus Pereira com a torcida do Cruzeiro também merece destaque. O meia conquistou o coração dos cruzeirenses com atuações consistentes e decisivas, sendo visto como um dos líderes do elenco. Uma possível saída certamente causaria impacto entre os torcedores, que ainda se lembram de períodos recentes de dificuldades e esperam um futuro mais promissor para o clube. Enquanto as negociações ainda estão em andamento, os analistas esportivos destacam que o mercado de transferências no Brasil está mais aquecido do que nunca. A competição entre os clubes para contratar os melhores jogadores tem se intensificado, o que também eleva o nível técnico do Campeonato Brasileiro como um todo. Além disso, o caso de Matheus Pereira evidencia a crescente valorização dos jogadores brasileiros no mercado interno. Em tempos em que a exportação de talentos para o exterior sempre foi predominante, ver clubes nacionais disputando grandes nomes é um reflexo positivo do crescimento estrutural e financeiro do futebol no país. A decisão de Matheus Pereira será, sem dúvida, um divisor de águas em sua carreira. Jogar no Fluminense, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, pode representar a chance de atuar em competições internacionais de alto nível e conquistar novos títulos. Por outro lado, permanecer no Cruzeiro pode consolidá-lo como ídolo do clube e dar continuidade a um trabalho promissor. Independentemente do desfecho, a possível transferência de Matheus Pereira ilustra como o futebol é dinâmico e cheio de surpresas. As movimentações dos bastidores, as expectativas dos torcedores e as decisões estratégicas das diretorias refletem a complexidade de um esporte que vai muito além das quatro linhas. O destino de Matheus Pereira é incerto, mas sua qualidade e importância para o futebol brasileiro são indiscutíveis. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.